Shalom! Ótimo dia para nós. Deus abençoe sua vida, seu dia, sua casa, sua família. Convido você a pegar aí sua Bíblia, caneta, marca-texto e bora para o nosso capítulo de hoje, Deuteronômio, capítulo 3. Antes, vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todo o cuidado, pelo descanso, por cuidar mesmo de nós enquanto ainda estamos dormindo, por já preparar o nosso dia quando abrimos os nossos olhos. Obrigada, Senhor, pela certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigada pelos livramentos. Obrigada por ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te amamos, te adoramos, exaltamos o teu nome. Pedimos que o teu Espírito preencha o nosso ser. Tome o teu lugar em nós, Pai. Faça a tua vontade e não a nossa. O nosso desejo é cumprir o teu querer, fazer a tua vontade, andar na tua presença, agradar o teu coração, alegrar o Senhor. Espírito Santo de Deus, flua aqui no nosso meio, agora em nossa casa, o ambiente onde essa pessoa se encontra. Toma este lugar em tuas mãos, faz em nós, em nosso meio, a tua vontade. Tens liberdade aqui, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 3, pegando aí caneta e marca-texto, diz assim para nós. Moisés continuou depois, fomos na direção do norte até a região de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu com seu exército para lutar contra nós, na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse, não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Versículo 3. O Senhor, nosso Deus, fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres, crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seom, rei de Esbom. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis amorreus, na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o Monte Hermon. Os sidônios chamam o Monte Hermon de Sirion e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes, chamados Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento, por 1,80 m de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Olha, gente, que interessante. Versículo 12. Moisés continuou. Depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroer, na beira do vale do rio Arnon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Entre parênteses, toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns.
Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobe, isto é, Bazã, até a fronteira com Gesur e Maacá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Fecha parênteses. Refaíns, eu preciso só anotar isso aqui, que eu achei interessante essa referência da cama, porque dá para ter uma noção de como eram o tamanho, né, desses gigantes. Continuando então, versículo 15. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e para as tribos de Ruben e de Gade eu dei o território que vai desde a região de Gileade, na direção do sul, até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia no norte, até o Mar Morto no sul e até o pé do Monte Pisga no leste. Foi nesta ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade e a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus lhes deu essas terras a leste do rio Jordão e vocês tomaram posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres, as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor, nosso Deus, está dando a eles a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Nossa, que lindo. Até que estejam morando ali em paz. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse: você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Seom e Og? Pois é isso mesmo o que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Aleluia, aleluia. Versículo 23. Nessa ocasião eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Uau, preciso marcar isso aqui. Que oração! Que oração! Versículo 25. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Versículo 26. Mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba ao Monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o, encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você agora está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Eu imagino o coraçãozinho de Moisés a ouvir a voz de Deus nesse momento. A intimidade dele com o Senhor era tão grande que Deus já falava para ele: você não vai chegar lá. Antes disso, eu já vou ter te levado. Prepare Josué, anime Josué, porque é ele que vai
conquistar essa terra que você está podendo ver. Ainda permitiu que Moisés olhasse todas elas ali. Vamos orar agradecendo, Pai. Obrigada. Obrigada pelo acesso às Escrituras, pela Tua palavra, que como sempre eu falo para eu poder ainda absorver, reconhecer a Tua grandeza e a Tua soberania, porque se o Senhor deixou tudo isso aqui registrado para nós, Pai, eu sei que tem intenção, tudo é intencional, tudo tem um propósito, nada é por acaso. E tudo isso que está registrado aqui, que chega a nós depois de tanto tempo, para nos ensinar algo, eu agradeço por esse amor e cuidado. Obrigada porque o Senhor já está lá no nosso futuro. Antes mesmo de eu conceber um sonho, uma ideia, o Senhor já idealizou há muito tempo. Obrigada, Pai, por saber que todo o meu caminho o Senhor já tem cuidado. Todos os nossos caminhos o Senhor já tem cuidado. Que nós possamos mesmo não apenas ler, mas absorver como um alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Cada palavra aqui deixada, armazene, Pai, em nossa mente, armazene aqui, de forma com que no momento oportuno, certo, preparado por Ti, venha à memória o que o Senhor já deixou e que nós tivemos a oportunidade de ler e aprender. É a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ver aqui o comentário, a compreensão que nós estamos tendo com o capítulo 3. Está dizendo aqui que o capítulo Deuteronômio 3 e 4 são capítulos de transição poderosos. E que esse 3 foca na conquista externa, vencer os gigantes. E tá assim, olha. Cadê? Aí. Tema para nós: não tenha medo do que é grande. A vitória sobre Og deu coragem ao povo. Se Deus te deu vitória no passado, por que você está duvidando agora no futuro? Se o Senhor já fez uma vez, por que Ele não fará novamente? Se o Senhor já te deu uma vitória, você já tem que testemunhar, porque Ele seria outro agora. Por isso que nós falamos e cremos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Se Ele cuidou já de você, Ele continuará cuidando. Ele deixou para nós registrado que não estaríamos sozinhos nem por um dia. Para cada dia da nossa vida, tem aqui para nós estou com você, estou convosco. Que você tenha esta certeza no seu coração, de que o Senhor, por Ele ser soberano e um Deus tão cuidadoso e amoroso, Ele já está cuidando de você, já sabe da tua vida, sabe do teu futuro, sabe dos teus desejos, dos teus sonhos. Ele tem o melhor para você, os melhores planos, os melhores sonhos. Que você busque estar alinhado com o propósito dele para a sua vida, para que você então viva tudo isso que ele quer para você. A frase para nós nesse capítulo é: o gigante que você vê hoje é apenas o troféu que você contará amanhã. Oh Deus, aleluia! Esse gigante que você está enfrentando hoje, amanhã vai ser mais um testemunho que você vai contar. É mais um troféu na mão que você vai contar de tantos que o Senhor vai te entregar. Em nome de Jesus. E para nós, mais um maná também, que nós temos tido a oportunidade de sempre, lermos. Hoje, capítulo 58 diz assim: a mesma recompensa. Está baseado em Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. A frase de destaque para nós é: para ele, o importante é que todos venham a ser salvos. Pense na grandeza da misericórdia de Deus, que não faz acepção de pessoas e não mede esforços para alcançar aqueles que estão perdidos.
A recompensa que é a vida eterna está à disposição de todos, independentemente do tempo de serviço ou de quando começaram a seguir a Cristo. Deus valoriza tanto aqueles que chegaram cedo, quanto os que chegaram no último momento. Porque para Ele o importante é que todos venham a ser salvos. Você pode se sentir como alguém que chegou tarde, ou talvez como um veterano que serviu fielmente por anos. Mas saiba que a justiça de Deus, ela é perfeita. A mesma graça que alcançou aqueles que serviram por anos também está disponível para aqueles que se arrependem e se voltam para Ele nos últimos instantes. A bondade de Deus nos ensina que nunca é tarde demais para escolher o caminho certo e que Ele honra tanto a perseverança quanto o arrependimento sincero. Ele honra. O tempo que você tem de conhecer a Deus, não é isso que define a sua vida com Ele. Ter tempo de casa, ter tempo só vai te beneficiar mesmo. Quanto mais tempo você ter conhecido a Deus, viver com Ele, é benefício para nós. Não é motivo de me fazer ser salva ou não. A quantidade de dias não define isso. É a nossa qualidade da entrega. Se eu o conheci ontem, aceito hoje. Se eu conheci há 10 anos atrás, se eu nasci no lar evangélico, a quantidade de dias não faz diferença. O que define a nossa qualidade de serviço a Deus é o quanto nos entregamos por inteiro, por completo. Um relacionamento genuíno, independente de quem está vendo, independente do local, independente de... Literalmente, não depende dos outros. É o quanto eu tenho buscado, desejado, sabe? Então, que o Senhor renove dia após dia a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento, que nós possamos desejá-lo cada vez mais. Não aceite a como é que eu falo? Com relação a mornidão, não aceite ficar na média. Que você tenha níveis mais profundos. Passe o tempo que passar. Daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que você tenha ainda mais desejo do Pai, ainda mais desejo de estar na presença dEle. Não permita o contrário. Não permita que com o passar do tempo, com o passar dos anos, você se distancie, se esfrie, mas que seja cada vez mais sedento por Ele. Em nome de Jesus, é o meu desejo e é o que eu também desejo para você. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e amanhã estaremos juntos para o próximo capítulo. Fica com Deus, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.